Hoje nós vamos dar início a uma nova série de sermões, uma outra série curtinha também, dessa vez no livro de Judas. Então eu convido vocês a abrirem comigo suas Bíblias em Judas, penúltimo livro da Bíblia, logo antes então de Apocalipse. Um livro curtíssimo, então uma página talvez passe ele inteiro aí na sua Bíblia. Um livro que tem apenas 25 versículos, mas cheios de informação, cheios de ensinos da palavra do Senhor e que nós poderemos meditar durante alguns dias aqui. Vamos olhar agora, então, para Judas, versículo 1 e 2. Judas, versículos 1 e 2, dizem assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Que linda introdução que nós temos aqui nessa epístola, não é? Meus irmãos, eu acredito que boa parte de vocês, pelo menos, já ouviu falar do livro 20.000 Léguas Submarinas, um livro que é um clássico do Júlio Verne. E talvez, porém, vocês não conheçam tão bem um livro que fala um pouco mais do desenrolar dessa história, anos depois, que é o livro A Ilha Misteriosa, também do Júlio Verne. Nesse livro, nós encontramos um grupo de pessoas que acaba perdido numa ilha deserta, tendo que se virar ali para sobreviver. E dentre esse grupo, nós temos dois personagens que chamam bastante atenção. Um deles é o Cyrus Smith, que é um engenheiro altamente inteligente, capaz de criar várias coisas que vão ser úteis ali para os náufragos sobreviverem, e que também é um líder nato, alguém corajoso, generoso, cuidadoso. E ligado ao Cyrus, nós temos Nabucodonosor. Não Nabucodonosor da Bíblia, mas Nabucodonosor, também conhecido como Nabi, um ex-escravo que, após ter sido resgatado de uma terrível escravidão pelo Cyrus Smith, voluntariamente decide servir ao Cyrus e é alguém fiel, que admira o seu patrão e que o serve com muita alegria, com muito amor, com muita fidelidade. No decorrer da história, nós vemos como Nabi faz de tudo para servir da melhor maneira possível ao seu patrão, ao Cyrus Smith. Mas perceba, Nabi havia sido um escravo, havia passado por uma terrível escravidão. E Cyrus foi um libertador. Ele libertou Nabi e, por causa dessa libertação, grato, alegre, Nabi voluntariamente decidiu servir a Cyrus e se mostra um servo fiel, um servo alegre de ter um patrão como Cyrus. De forma semelhante, meus irmãos, nós também já vivemos uma escravidão, uma terrível escravidão. Nós, segundo a Escritura nos mostra, fomos escravos do pecado. Éramos seus cativos, fazíamos a sua vontade. E esse Senhor era um mau Senhor, era um terrível Senhor, era um Senhor que nos punia, que nos machucava, que nos fazia mal. Mas glória a Deus, que é gracioso, que é misericordioso e que enviou Jesus Cristo para nos salvar dessa terrível escravidão, nos dando libertação, nos dando salvação. E semelhante a Nabi, quando nós vimos aquele Salvador e Libertador, nós voluntariamente decidimos servi-lo. Vimos que não havia nada melhor do que servir a Ele, com alegria, com empenho, porque nós aprendemos aqui, meus irmãos, nas Escrituras, aprendemos pela nossa vida, aprendemos nesse texto, que ser um servo de Jesus Cristo é motivo de grande alegria. Ser servo de Jesus é motivo de grande alegria, meus irmãos.
E esse texto nos apresenta várias razões de por que ser servo de Jesus é motivo de grande alegria. Em primeiro lugar, ele nos mostra que isso acontece porque nós somos chamados pelo melhor Senhor de todos. Ser servo de Jesus é motivo de grande alegria, porque nós fomos chamados pelo melhor Senhor de todos. A epístola, no versículo 1, começa dizendo: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Mas quem é esse Judas aqui? Esse Judas aqui, será que é o Iscariotes? Será que é o Judas que foi um dos apóstolos e que, após ter traído Jesus, se matou? Será que antes disso, em algum momento, ele escreveu essa epístola? Não, não é assim. Não precisa se assustar. Esse não é um livro de um traidor. É um livro de um pecador, assim como nós somos, mas um pecador que foi inspirado pelo Senhor para trazer a palavra dele para nós. E então quem é esse Judas? Será que foi Judas, o outro apóstolo? Porque eu não sei se você sabe, mas houve 2 apóstolos de nome Judas. Em algum dos evangelhos nós vemos dizendo exatamente Judas, um dos apóstolos. Em outro dos evangelhos nós vemos ele sendo chamado de Tadeu. Então aqui nós vemos a existência de um outro apóstolo chamado Judas. Será que esse é o autor dessa epístola? Também não. Sabe por quê? Porque no versículo 17 dessa epístola, olha aí comigo, Judas se distingue dos apóstolos. Ele diz: Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para os apóstolos como um grupo diferente do que ele faz parte. Então ele não era um dos apóstolos. Quem é esse Judas aqui? Quando nós olhamos para a expressão irmão de Tiago, nós percebemos que Judas e Tiago foram justamente nomes dos irmãos de Jesus, de 2 dos irmãos de Jesus. Lá em Mateus 13, versículo 54, está escrito: E chegando à sua terra, Jesus ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhes vem tudo isso? Perceba aqui que aquelas pessoas estavam espantadas com a autoridade de Jesus e estavam meio que pensando: como é que alguém tão simples que nós conhecemos, sabemos de onde veio, é alguém com tamanha autoridade assim? Mas o que nos chama a atenção aqui nesse momento, nesse texto, são os nomes dos irmãos dele. Tiago, como o primeiro ali descrito, e Judas como o último. E o único Tiago, meus irmãos, que era conhecido ao ponto de ser referido simplesmente como Tiago. Não era Tiago de alguma coisa, Tiago, aquele Tiago, mas simplesmente Tiago, era o Tiago, meio-irmão de Jesus, que, como nós vemos em Atos, foi um grande líder ali na igreja, e também autor da epístola que nós temos de Tiago, a epístola que leva o seu nome. Então, somando essas informações que nós vemos aqui do próprio autor, que se diz irmão de Tiago, com o testemunho de autores ali dos primeiros séculos, nós vemos que esse Judas aqui é o meio-irmão de Jesus, que escreve para nós as palavras do Senhor. Mas sabe o que é interessante? A palavra nos mostra que houve uma época que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo Tiago, Judas, nem nenhum dos outros irmãos de Jesus creram nele em certos momentos. Lá em João 7,5 estava escrito exatamente: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Mas, após a ressurreição de Jesus, tendo demonstrado o seu poder até mesmo sobre a morte, Jesus demonstrou quem ele era: o Deus encarnado, o Filho de Deus Todo-Poderoso, e os seus meio-irmãos também creram nele. Nós vemos lá em Atos, versículo 14 do capítulo 1,
Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha que interessante. O Senhor converteu os seus irmãos ali. Ele alcançou também os seus irmãos e mostrou o seu poder àquela família. Nós vemos Paulo dizer mais à frente, em Coríntios, que os irmãos de Jesus serviam no ministério proclamando a palavra. Lá em 1 Coríntios 9,5 está escrito: será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, eles falam aqui que os irmãos de Jesus serviam no ministério, serviam ali, trazendo a palavra do Senhor. Então, quem é que escreveu essa epístola? Judas, meio-irmão de Jesus. Mas a quem ele escreve? Continue acompanhando comigo o versículo 1. Está escrito: aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Alguns estudiosos, ao olharem para a epístola de Judas, percebem que há muitas referências ao Antigo Testamento. E por isso, alguns argumentam que Judas teria escrito a um público majoritariamente de judeus, para que eles conseguissem pegar essas referências. Mas não necessariamente é isso. Talvez a grande citação de passagens do Antigo Testamento se deva ao fato de Judas ser um judeu que conhece bem o Antigo Testamento. E, por causa das similaridades entre essa epístola de Judas e a epístola de 2 Pedro, muitos também argumentam que Judas escreveu aqui para um grupo de cristãos que estavam espalhados ali na região da Ásia Menor e que estavam passando por problemas com ímpios se infiltrando entre eles e pervertendo o Evangelho. Essa descrição que Judas faz dos seus ouvintes, então, de chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, não precisa ser vista apenas para os judeus, não é também uma descrição somente daqueles ouvintes originais, os destinatários originais. Era uma carta escrita primeiramente para eles, mas essa descrição, meus irmãos, essa linda descrição, ela vale para qualquer cristão. Todos nós, todos os verdadeiros cristãos, podem ter a alegria de se reconhecer como chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Para quem Judas está escrevendo, então, em um primeiro momento, para aqueles cristãos daquela região, mas inspirado pelo Espírito Santo, essa epístola também fala aos nossos dias, fala ao nosso coração. E essa expressão chamado aqui, é justamente a ideia de chamado, convocado, resgatado para a salvação. Judas reconhece que antes nós fomos escravos do pecado, mas o nosso Senhor, o nosso Deus, nos chamou do reino das trevas para o reino da luz. E aqui nós temos então essa alegria. Mas o que estava acontecendo? Se os cristãos daquela época poderiam ter a alegria de se reconhecer como chamados, eles também precisavam tomar cuidado, porque haviam outras pessoas chamando a eles, não para seguir a Cristo, não para seguir a Deus, mas pervertendo o Evangelho, como nós vamos ver Judas falar nessa epístola. É tanto que qual foi o motivo de Judas escrever essa epístola? Ele deixa bem claro isso nos versículos 3 e 4. Olha aí nos versículos 3 e 4. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. O que estava acontecendo aqui? A princípio, Judas havia decidido escrever para falar de como deveria ser a vida cristã, mas reconhecendo aqueles perigos, como um pastor deve fazer, ele passa a cuidar daquelas ovelhas, daqueles cristãos, daqueles chamados,
falando para eles sobre os perigos de dar ouvidos aos ímpios que estavam se filtrando no meio deles e pervertendo o evangelho, levando à apostasia. É por isso que quando nós olhamos para essa epístola aqui, o que nós notamos é que o tema central da epístola de Judas é a defesa da fé em meio a um tempo de apostasia. E por ser esse o tema da epístola, esse também é o tema que nós vamos ver aqui nessa série de sermões. Nós vamos ver aqui a importância de defender a fé em meio a uma época de apostasia. Apostasia não acontecia apenas na época de Judas, continua acontecendo nos dias de hoje. Ainda hoje, nós vemos pessoas abandonando igrejas saudáveis para se dirigirem a igrejas mentirosas que vão apenas falar as mentiras que eles querem ouvir. Nós vemos pessoas que não querem nem sequer pisar em nenhuma igreja porque acham que todos os cristãos são como alguns desses ímpios, infiltrados, muitas vezes se dizendo líderes, pastores, que estão na verdade pervertendo o evangelho, mentindo, falando de teologia da prosperidade, falando coisas e promessas que não são da palavra de Deus. E por isso, várias pessoas não querem dar ouvidos à palavra, por causa da perversão desses ímpios. Então, esse assunto da epístola, a defesa da fé em tempos de apostasia, não é importante só para a época de Judas. Ele é importante também para os nossos dias. E nós temos que perceber que ainda que sim, tanto na época de Judas como nos dias de hoje, hajam muitos ímpios infiltrados na igreja, pervertendo o evangelho, querendo fama, querendo autoridade, querendo poder, querendo dinheiro. Há também verdadeiros cristãos que não estão preocupados com o reconhecimento das pessoas, mas que com humildade se alegram, consideram motivo de grande alegria o simples fato de serem servos de Jesus Cristo. E é isso que nós vemos Judas dizer aqui. Nós vemos Judas nos mostrar que nós podemos nos alegrar em sermos servos de Jesus Cristo, porque nós somos chamados pelo melhor dos senhores. Agora, o que significa ser um servo de Jesus? Essa expressão que nós usamos demais, não é? É um servo do Senhor, eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Deus. Mas a palavra servo acabou se romantizando. As pessoas olham para a palavra servo hoje quase como um título de nobreza para servo de Deus. E eu não discordo que haja algo maravilhoso nisso, pelo contrário, eu estou dizendo aqui que essa epístola nos diz que é motivo de alegria. Mas o que significa ser um servo? A palavra servo aqui, eu quero que você preste bastante atenção, porque esse é um assunto delicado, mas importante e bíblico. A palavra servo aqui é a palavra grega doulos. Sabe o que essa palavra significa? Escravo. Escravo. Significa alguém que foi comprado, que é posse completamente de outra pessoa e que vive para servir a essa outra pessoa. Sabe o que significa dizer-se servo de Jesus então? Significa se dizer escravo de Jesus. Essa mesma palavrinha aqui, servo, é usada lá em João 8,34, quando Jesus diz: em verdade lhes digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. É a mesma palavra que foi traduzida aqui nesse versículo por servos. Lá em Tito, capítulo 3, Paulo também fala essa mesma palavra, quando ele diz: pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e em inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Esse também foi o nosso estado. Era assim que nós éramos antes de Deus nos libertar. Éramos escravos, mas pior do que tudo, escravos do pecado.
escravos de nossos desejos desordenados, escravos que seguiam suas próprias paixões para a condenação. Mas louvado seja Deus, meus irmãos, porque se fomos escravos do pecado, não permanecemos assim agora que estamos em Cristo Jesus. Estamos nele, porque nós fomos resgatados por Ele. Porque Ele, em sua graça, sem que nós merecêssemos, nos salvou. Ele nos comprou da escravidão do pecado e nos libertou dessa terrível escravidão. Tanto que o versículo seguinte a Tito 3, versículo 3, que fala sobre sermos escravos do pecado durante algum tempo, vai agora continuar e vai falar como nós somos libertados. Está escrito: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E Jesus, tendo dito que aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado, disse mais, e disse coisas belas quando falou aos que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Olha que beleza, olha que maravilha. Mas perceba que quando o Senhor Jesus nos resgatou da escravidão do pecado, quando Ele nos comprou do Senhor pecado, Ele que se tornou o nosso dono. Passamos a ser propriedade dEle. Ele agora é o nosso Senhor e agora somos os seus servos. Por isso que Judas se diz aqui, não mais como servo do pecado, mas com alegria, com orgulho, um bom orgulho, ele se diz, como servo de Jesus Cristo. Servo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. É isso que nós somos, meus irmãos. Somos escravos. E eu lembro a primeira vez que eu falei sobre isso para a Raíssa, para minha esposa. Eu lembro quando eu me converti e estava lendo mais da Bíblia e comecei a perceber isso. E fui aprendendo que nós não somos mais escravos do pecado, e louvado seja Deus, mas hoje nós somos escravos de Deus, escravos de Jesus. E ela olhou para mim e fez, de jeito nenhum, Saul. Não, esse negócio de escravo, não, você está errado. Pode conversar com o pastor que você não está entendendo, não. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que é isso mesmo. O que nós somos é escravos de Deus. Só que nós não precisamos olhar para a escravidão de Deus como algo ruim. Sim, nós temos todo um contexto em que a escravidão foi terrível. Terrível, sim. E a nossa escravidão ao pecado foi a pior de todas. Mas nós não servimos mais a um mau Senhor. Nós temos o melhor dos senhores agora. Somos escravos de um bom Senhor. Um Senhor que cuida de nós. Nós não traduzimos essa palavra aqui como escravos de Jesus Cristo por causa dessa má associação que existe, a escravidão. Mas é a mesma palavra. É a mesma palavra que nós encontramos para escravos do pecado, escravos dos nossos desejos desordenados. E mesmo que você não queira traduzir a palavra doulos aqui como escravo, traduzir como servo, no fim é a mesma coisa que significa. Você agora pertence a Jesus. É propriedade dele e é chamado a viver de acordo com a vontade dele, para a glória dele, fazendo o que ele quer como seu servo e tendo a ele como seu Senhor. Mas não fazemos isso com tristeza, fazemos isso com um sorriso no rosto. Esse é o único momento em que nós podemos falar da escravidão com um sorriso no rosto,
porque é uma escravidão de um belo e do melhor Senhor, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus irmãos, é por isso que nós vemos aqui Judas se dizendo doulos, servo, escravo de Jesus. E é por isso que nós vemos não só ele, como Paulo e outros dos seguidores de Jesus falando disso com alegria, porque não há nada melhor do que ser servo escravo do melhor Senhor que nos chamou. Nós não temos que olhar para a escravidão aqui como algo ruim, mas como a melhor coisa, o servir ao Senhor que vale a pena ser servido. É para isso que nós fomos chamados. Lá em 1 Coríntios 7, 22 está escrito: pois quem foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto, que pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Meus irmãos, nós somos escravos de Jesus, somos propriedade de Jesus, e isso deve ser motivo de alegria, porque fomos chamados pelo melhor Senhor. Em Romanos, capítulo 6, versículo 17, Paulo diz: mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, doulos aqui, escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina que foram entregues. E uma vez libertos do pecado, foram feitos servos. Mas na verdade a palavra é a mesma aqui. Doulos, escravos da justiça. Fomos libertados de uma terrível escravidão, que nós não podemos falar com um sorriso no rosto, mas somos feitos escravos da justiça, daquilo que é digno, para servirmos a um Senhor que merece toda a glória, todo o louvor, toda a obediência. Se antes fomos propriedades do pecado, agora podemos nos alegrar por sermos propriedades de um bondoso Deus. Nós fomos comprados por Jesus para que não mais pertençamos ao pecado para a condenação, mas pertençamos a Deus para a salvação. Romanos 6,16. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos, escravos para a obediência, vocês são servos, são escravos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Em Romanos 6,22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos, servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que devemos ter como motivo de grande alegria nos dizermos servos, escravos de Jesus? Porque antes servíamos a um Senhor que nos escravizava para a condenação. Agora servimos a um Senhor de quem somos escravos para a vida eterna, de quem obedecemos para a vida eterna, aquele que cuida de nós para o que há de melhor. Essa escravidão, essa responsabilidade de servirmos ao nosso Senhor, com tudo que nós somos, é algo que deve nos alegrar. Porque ao contrário do nosso antigo Senhor, que nos levava para o mal, para o sofrimento, esse Senhor cuida de nós, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. O Senhor pecado nos levava à morte, o Senhor Jesus nos leva à vida. E agora, meus irmãos, entendendo isso, como servos, como doulos, como escravos de Jesus, somos chamados pelo melhor dos senhores para viver para a glória dele e encontrando a nossa satisfação nele. Não há nada melhor do que ser servo, escravo de Jesus, porque nós somos criados com um propósito: glorificarmos a Deus em todas as coisas e nos satisfazermos nele para sempre.
Sabe qual é a única maneira de você encontrar verdadeira alegria nesse mundo? É se você parar de ser escravo de si mesmo, escravo do seu pecado, escravo dos seus próprios desejos, e se tornar servo, escravo do Senhor que cuida de você para o seu bem, fazendo a vontade dEle e a dEle somente, você vai encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, que é fruto do Espírito que Ele dá aos seus servos. Portanto, lá em Romanos 6,19, nós temos uma aplicação muito clara para nós. Assim, prestem atenção, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim, ofereçam agora os seus membros, para que sejam servos, escravos da justiça, para a santificação. Quando nós servíamos a nós mesmos e ao nosso pecado, nós não poupávamos esforços. Éramos diligentes. Infelizmente, parece que algumas pessoas, quando entendem que foram salvos por Jesus, se tornam preguiçosas. Serviam a si mesmas e ao pecado com muito empenho, para a condenação e para o sofrimento. Mas agora que tem um bondoso Senhor, parece que tem muitas pessoas que são preguiçosas e que consideram a graça algo barato, que não valorizam a salvação e que, por entenderem adequadamente que nós não somos salvos pelas nossas obras, infelizmente acabam entendendo inadequadamente que isso significa que nós não precisamos fazer nada. Nós não precisamos fazer nada para conquistar a nossa salvação. Mas agora que fomos resgatados dessa terrível escravidão para a melhor escravidão, somos servos de Jesus, que nós sirvamos ao Senhor com os nossos membros, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos, e com mais empenho do que nós servimos aquele Senhor imprestável que não valia, que não merecia ser servido. Então, meus irmãos, se alegrem, nos alegremos, porque se estamos em Cristo, somos servos, escravos de Jesus, e podemos nos alegrar, porque isso significa que fomos chamados pelo melhor Senhor que cuida de nós. Mas esse texto vai falar mais sobre essas razões de alegria que nós devemos ter de nos dizermos servos, escravos de Jesus. Ele vai nos mostrar que uma outra belíssima razão pela qual nós podemos nos alegrar porque somos servos de Jesus é que nós somos amados como filhos. Se você é servo de Jesus, meu irmão, minha irmã, você é amado, é amada como filho, como filha. Olha que beleza. Olha aqui para o versículo 1 ainda. Perceba que o texto diz que os cristãos, aquele aos quais Judas está escrevendo, são amados por Deus Pai. São amados por Deus Pai. O que significa isso? Significa que nós somos amados por um Pai. Nós temos um Pai, portanto, nós somos filhos amados. Como servos, como escravos. Graciosamente, fomos feitos filhos amados. E isso deve ser motivo de alegria. Ainda que nós sejamos escravos, como acabamos de ver, é inegável que a palavra diz repetidamente, escravos de Jesus Cristo. Nós não devemos ver isso como motivo de tristeza, primeiro porque o nosso Senhor nos chamou com bondade. Segundo, porque o nosso Senhor é tão bondoso, que Ele não nos trata como escravos. Nem mesmo como um bom senhor trata um bom escravo. Ele nos trata melhor ainda, Ele nos trata como filhos amados. Se você está em Cristo, você é um filho amado. A palavra nos mostra que Ele nos libertou de uma terrível escravidão para nos fazer servos que são tratados como filhos amados. Lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 3, está escrito: assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Talvez você olhe para a sua última parte e diga, Saul, acabou de desmentir o que você disse. Nós não somos mais escravos, somos filhos. Mas é porque aqui, nós não estamos olhando para uma questão de ou uma coisa ou outra. Somos escravos, somos servos. Você vê aqui Judas se chamando de servo, de escravo. Paulo se chamando assim. Só que nós somos servos, escravos, amados por alguém, por um Senhor, que nos considera ao mesmo tempo seus filhos, que Ele ama e que Ele cuida. Então nós podemos nos alegrar em nos dizermos servos, escravos de Jesus, porque Ele nos trata, Ele nos fez seus filhos amados de Deus. Nosso Senhor é muito bom, nosso Senhor graciosamente nos adotou. Não foi porque nós merecemos. Você não era um escravo tão bonzinho que aí o Senhor olhou para você e disse, rapaz, você é muito bom. Você tem que ser meu filho, você merece ser meu filho. Não, você era o escravo que era fujão, que fazia o que era errado, que roubava, que mentia. Mas o Senhor foi gracioso e enviou o próprio Filho amado dele, para que, pelas obras desse Filho amado, você se tornasse, sem que merecesse, um filho amado de Deus. Esse é o Evangelho, é graça. Quando você vai lá para João, capítulo 1, versículo 12, está escrito, mas a todos quantos o receberam a quem? A Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe por que você é filho amado de Deus hoje? Porque o próprio Deus, sendo gracioso com você, sem que você merecesse, enviou o próprio Filho dele para morrer, pagando a dívida que você tinha e lhe dando uma vida que você não merecia e lhe adotando como um filho que você não merece ser. Tudo porque Ele é gracioso. Ele é gracioso. Por isso que é tudo para a glória dele, não para nós. Você não foi mais inteligente, creu em Deus e por isso Deus salvou você. Não foi por vontade do sangue, nem da carne, nem do homem, mas de Deus. Deus, em sua soberania, sem que você merecesse, sem que fosse feita uma obra sua que merecesse isso, lhe salvou. Se você está em Cristo, se você verdadeiramente crê em Cristo, é porque Deus, sem que você merecesse, lhe deu o dom da fé, lhe salvou. E hoje você pode se dizer um escravo que é um filho amado de Deus. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, todos, não alguns, mas todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ainda que você seja escravo, você não se achega ao seu Senhor como escravo, você se achega a Ele como um filho amado, que sabe que mesmo sem merecer, recebeu esse amor do Pai. Você o serve com alegria, porque sabe que Ele merece que você faça tudo de acordo com a vontade dEle, até porque só a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Mas você não serve com medo de ser chicoteado, como um mau senhor faria com seu escravo.
Você serve sabendo que você tem o melhor Senhor, que cuida de você e que te ama, mesmo sem você merecer. E que você só foi feito filho, porque o único Filho de Deus se fez homem e morreu em seu lugar, pagando a condenação que você merecia pelos seus serviços ao Senhor pecado. É por causa de Cristo, é por causa de Jesus que você é filho de Deus. E é por isso que você deve ter muita alegria de se dizer servo, escravo de Jesus Cristo. Porque é por causa dele que você é um filho amado do Senhor. Você pode confiar que esse Pai que cuida de você faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão Deus conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Porque você foi feito sem que merecesse, filho amado de Deus. Você está nas mãos do melhor Senhor, do bondoso Pai, que faz com que tudo coopere para o seu bem. E sabe qual é o seu maior bem? Não são bênçãos financeiras, mas é o que Deus faz, transformando você, em cada circunstância, mais e mais a imagem do Filho de Jesus Cristo, para que você experimente mais do amor do Pai, esse amor maravilhoso, que é dado de graça a você. Igreja Batista Reformada de Jundiaí, você que está aqui ouvindo, como filhos amados de Deus, nós somos chamados também a amarmos o nosso Pai e a vivermos em obediência a Ele. Jesus diz: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Lá em Pedro 1,14 está escrito: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E Efésios 5:1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Perceba, não é obedeçam a Deus para que se tornem filhos amados, mas porque vocês já são filhos amados. Vivam em obediência ao Pai. Sigam os passos do Pai. Glorifiquem ao Pai. E façam isso imitando ao Filho, ao irmão mais velho, a Jesus Cristo, de quem vocês são servos, escravos com alegria, com alegria. E como filhos amados de Deus, meus irmãos, confiemos no nosso Pai. Confiemos que o nosso Pai cuida de nós, que Ele não nos deixará faltar nada, que não temos que andar preocupados com o pão, com o que comer, o que vestir, ansiosos com a vida, porque temos um bondoso Pai que cuida de nós e que nos diz, por meio do Filho: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, como filhos amados, confiem no bondoso e amoroso Pai que vocês têm. Confiemos. Apresentemos diante dele as nossas necessidades, sabendo que o nosso Pai cuida de nós e não deixará faltar nada do que nós precisamos. E é por isso que
Não são só essas duas razões que nos fazem termos alegria de sermos servos de Jesus. Nós temos mais duas, e a terceira delas diz: nós devemos nos alegrar em sermos servos de Jesus Cristo, porque estamos guardados pelo nosso irmão. É isso que você encontra aqui no versículo 1 ainda. Aos que são chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Depois de dizer que os servos, os escravos de Jesus foram chamados por um bondoso Senhor e são amados por um bondoso Pai, o texto nos mostra que o servo de Jesus pode se alegrar porque é guardado pelo irmão mais velho, é guardado por Jesus. Nosso Senhor não apenas nos resgatou, Ele não apenas nos libertou da escravidão, Ele continua cuidando de nós. Meus irmãos, quando um escravo era libertado de um terrível senhor, esse escravo vinha sem nada. Um terrível senhor, um senhor de escravos que maltratava os seus escravos, ele não dava nada para os seus escravos. Haviam exceções de alguns senhores que até cuidavam um pouco mais, mas muitos não cuidavam. Se um escravo era libertado, ele não tinha nada. Ele iria, muitas vezes, morrer por falta de recursos. Por isso, que não adiantava só salvar, só libertar o escravo. Era necessário cuidar dele. Semelhantemente, nós não fomos apenas libertados da escravidão do pecado, porque o nosso mau senhor pecado não nos deu nada, a não ser uma coisa: o salário que nós merecíamos, que era a morte. Era a única coisa que ele nos prometeu pagar. Algo terrível. Mas para que nós não recebêssemos esse salário, o nosso bondoso Senhor recebeu no nosso lugar. E Ele não apenas nos libertou e nos deixou de mão abanando, sozinhos no mundo, mas Ele nos tomou em seus braços, Ele nos fez seus, e Ele nos mantém guardados nos braços poderosos, que Ele diz que ninguém pode nos tirar de lá. Você não foi apenas libertado da escravidão do pecado, você foi feito um filho amado de um bondoso Senhor, e você é guardado por Ele, de onde ninguém pode lhe arrebatar. Jesus não apenas lhe libertou da escravidão, Ele lhe trouxe para a família dEle. Ele lhe fez um filho amado de Deus, mesmo sem você merecer. E agora, como esse filho amado, Ele te guarda, como o irmão mais velho guarda o irmão mais novo. Melhor, que a gente sabe que irmão mais velho muitas vezes judia, né, do irmão mais novo. Quem é irmão mais novo aqui sabe, quem é irmão mais velho às vezes também sabe, né, do que fez. Pode colocar na confissão de pecados antes da hora da ceia. Mas o nosso bondoso Senhor, meus irmãos, Ele cuida dos seus irmãos menores. E Ele cuida com um amor imerecido. Nós vemos aqui que é motivo de grande alegria sermos servos, escravos de Jesus. Porque o nosso bondoso Senhor nos guarda. Ele cuida de nós, Ele nos protege. Os servos de Jesus estão guardados, protegidos, preservados, como essa palavra também significa. Jesus não apenas nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos fez servos de um bom Senhor que cuida de nós. É por isso que nós podemos dizer que porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. É por isso que podemos nos alegrar, tendo a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nós não precisamos andar ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir, com coisa nenhuma. Porque temos um bondoso Pai, um bondoso Senhor que cuida de nós e nos mantém protegidos ali, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem e que nada do que precisamos nos falte. É por isso que você e eu devemos nos alegrar em nos dizermos servos, escravos de Jesus, porque nós temos o melhor Senhor que cuida de nós e nos mantém guardados, preservados, até o dia em que Ele voltará para se encontrar conosco e nos dará uma eternidade de alegria, de paz, de satisfação.
Por isso, podemos nos alegrar. E por fim, esse texto nos mostra que nós podemos nos alegrar em sermos chamados servos de Jesus, porque nós recebemos as melhores bênçãos. Recebemos as melhores bênçãos. Normalmente, apesar de algumas poucas exceções, a maioria dos escravos não recebia presentes do seu senhor, não recebia nada. Principalmente os escravos de senhores terríveis. Principalmente nós, como escravos do pecado, não recebemos nada, a não ser aquela promessa do salário do pecado, que é a morte. Mas o nosso Senhor, Ele nos salvou desse salário. E Ele não apenas não nos deu essa condenação que nós merecíamos, agindo com misericórdia, Ele nos deu as bênçãos, as melhores bênçãos, que nós não merecíamos. E é aqui que nós vemos, que nós podemos nos alegrar nesse Senhor, que cuida de nós. Em Judas 2 está escrito que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Meus irmãos, se Judas está dizendo aqui que a misericórdia, a paz e o amor deveriam ser multiplicados, é porque eles já estavam presentes. É porque aqueles que foram chamados e são amados em Deus Pai, são guardados em Jesus Cristo, os cristãos já receberam, já têm misericórdia, paz e amor. Mas não somente já receberam essas que são as maiores bênçãos que não merecem, ainda podem confiar que o Senhor lhes dará mais e mais delas, abundantemente, porque Ele é a fonte infinita de todas essas bênçãos e de todas essas dádivas. Perceba, as melhores bênçãos não são as riquezas, não é o conforto, não é o sucesso. As melhores bênçãos são a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sabe por quê? O que é essa misericórdia? Essa misericórdia é justamente não recebermos o salário que nós merecíamos. O nosso bondoso Senhor não nos deu o salário que nós merecíamos. Porque o que nós merecíamos pelos nossos pecados era condenação, era morte eterna, era o inferno. Era o que você merecia, era o que eu merecia. Mas Ele foi misericordioso, Ele não nos deu a condenação que nós merecíamos. Ele foi gracioso, Ele nos deu as bênçãos da salvação que nós não merecíamos. Efésios 1:3 diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É em Cristo, é por causa de Cristo que nós recebemos todas as bênçãos espirituais, as melhores bênçãos. Essa misericórdia tirou de nós a condenação, nos deu a salvação. E essa paz é que nos dá a tranquilidade de viver, sabendo, meus irmãos, que nós temos um Senhor que cuida de nós acima e independente das circunstâncias. Nós não devemos temer as circunstâncias, nós não devemos temer o dia de amanhã, nós não devemos temer os problemas de saúde, nós não devemos temer as perseguições, nós não devemos temer a terceira guerra mundial, nós não devemos temer uma nova pandemia, nós não devemos temer a falta de um trabalho amanhã, nós não devemos temer problemas, porque nós temos a paz que excede todo entendimento, que não se pauta no que nós podemos ver e entender, mas que vai além disso e que pela fé nos mostra que se nós somos servos de Jesus, escravos de Jesus, nós temos paz com Deus, porque um dia fomos escravos do pecado, inimigos de Deus, mas hoje por causa de Jesus fomos reconciliados e temos paz com aquele que nós precisamos ter paz. Porque ter paz com o mundo, enquanto somos inimigos de Deus, é condenação. Mas se nós temos paz com Deus, enquanto o mundo é nosso inimigo, nós temos tudo o que nós precisamos. E Deus, em Jesus Cristo, já nos deu essa paz que nós não merecíamos.
que nós não merecíamos e que excede todo entendimento. Como nós podemos ter dessa paz? Talvez você já experimente de alguma paz, mas você esteja passando por ansiedades. Como você pode ter essa paz? Filipenses 4 vai dizer: apresente diante de Deus todas as suas necessidades, por meio das orações, das súplicas, abrindo o coração diante do Pai bondoso que cuida de você. Mostre a Ele quais são suas necessidades, confiando de que Ele cuida de você e de que Ele faz com que todas as coisas cooperam para o seu bem. Não somente faça isso, não somente ore e abra seu coração diante de Deus, mas o texto de Filipenses continua e diz: encha sua mente daquilo que é valioso, que é puro, que vale a pena, em obediência ao que foi ensinado. Ou seja, se encha da palavra que tem doces promessas de vida, para que mesmo quando as circunstâncias não forem tão favoráveis no primeiro momento, olhando e confiando nas promessas de Deus, você tenha certeza de que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o Senhor, e que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor Jesus, o Senhor de nós que somos seus escravos, Ele vai conosco. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria vem pela manhã. Ainda que hoje você derrame lágrimas, você pode se alegrar sabendo que no dia que aquele que nos guarda vier para completar a sua obra, toda lágrima será enxugada dos nossos rostos, e nós nos alegraremos com a paz eterna com o nosso Deus. E tudo isso, sabe por quê? Porque nós temos o amor de Deus, o amor daquele que é amor, o amor daquele que é a fonte do amor, o amor daquele que nos ama incondicionalmente, não porque nós merecemos, não porque fomos os melhores filhos, os filhos obedientes, mas porque Ele tem o Filho, o único Filho obediente, e que esse Filho morreu em nosso lugar, sendo castigado em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados pela obediência dEle. Por que você pode se alegrar se dizendo servo, escravo de Jesus? Porque você recebe as melhores bênçãos, a misericórdia, a paz e o amor que você não merece, mas que graciosamente lhe é dado, e que se você tem isso, você tem tudo o que precisa. Tudo o que precisa. Diante disso, meus irmãos, como escravos do Senhor, que tem todas essas bênçãos, que nós nos alegremos no Senhor Jesus, acima independente das circunstâncias. Sabendo que os servos de Jesus podem ter essas bênçãos em abundância, não cansemos de pedir mais e mais dessas bênçãos, para que o Senhor multiplique essas bênçãos na nossa vida, as bênçãos que importam, que o Senhor multiplique a sua misericórdia em nós, a sua paz em nós, o seu amor em nós, para que estejamos cada dia mais firmes nele. E sabendo que aqueles que são servos, escravos de Jesus, têm um melhor Senhor, que os chamou com bondade, que os ama como um Pai maravilhoso, que os guarda em Jesus Cristo, que os dá as melhores bênçãos da misericórdia, da paz e do amor, que você seja um proclamador da palavra que salvou você sem que você merecesse, para que outros também experimentem as melhores bênçãos, que são esse relacionamento com Deus Pai, esse relacionamento com Jesus Cristo. Você quer o bem da sua família? Você quer o bem do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus amigos? A melhor coisa que você pode fazer por eles é anunciar a palavra de Jesus Cristo, que traz todos esses benefícios graciosamente para pessoas que, assim como você, não merecem. Então proclame a palavra, para que esse bondoso Pai seja glorificado por mais filhos obedientes, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, como é vontade do Pai, e para que essas pessoas que você ama possam se dizer também amadas por um bondoso Pai, experimentando a salvação nele. Em tudo isso, olhe para Jesus Cristo. Como servo de Jesus, olhe para o seu Senhor, porque esse Senhor é um bondoso Senhor.
E Ele não é um Senhor que se senta e diz, me sirvam, escravos. Ele é um Senhor que, sendo soberano sobre tudo, se fez servo para servir a servos pequenos que não merecem nada, como eu e como você. Ele é o servo sofredor, profetizado em Isaías 53. Ele é aquele que Filipenses vai dizer que nós devemos ter o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você tem um Senhor que dá o exemplo. Ele não é o Senhor que você pode ter a alegria de servir somente porque Ele é um bondoso Senhor. Sim, isso já seria motivo suficiente. Mas porque mesmo sendo Senhor sobre todas as coisas, Ele se fez servo, e Ele é o exemplo perfeito de servo, que chama você a seguir os passos dEle. E Ele chama você a fazer isso, enquanto Ele mesmo lhe capacita. Ele diz, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Mas quem levou a cruz em nosso lugar foi Ele. Quem nos dá o Espírito, que nos dá a força para vivermos a vontade dEle, é Ele. Por isso, se você está em Jesus Cristo, se você é um servo de Jesus, se aproxime cada dia mais do seu Senhor, em obediência, como um escravo que ama o seu Senhor, que faz tudo o que é a vontade dEle, que não fica pensando qual é a minha vontade, mas pensa qual é a vontade do Senhor, e obedece a esse Senhor, não sendo apenas um ouvinte, mas um praticante. Porque obediência verdadeira não é só ouvir, mas praticar aquilo que o nosso Senhor quer. E faça isso, pedindo a Ele as melhores bênçãos que Ele dá, inclusive a capacitação para obedecê-lo. Mas se você ainda não está em Cristo Jesus, reflita sobre sua vida, porque se você não é escravo do bom Senhor Jesus, você é escravo do mau Senhor pecado. Você é escravo do pecado para a condenação, a não ser que você corra para o único bondoso Senhor que vale a pena ser servido e que cuida dos seus servos como filhos amados, lhes dando a salvação que eles não merecem. Por isso, meus irmãos, corram para Cristo e em Cristo se alegrem. Que nós aprendamos com esse texto, que como servos do Senhor Jesus Cristo nós podemos nos alegrar, que somos servos do melhor Senhor. Oremos. Santo Deus, bondoso Pai, que nos ama sem que mereçamos, pelos méritos do maravilhoso Filho e Senhor e Salvador da nossa vida, Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, pelo Filho, que é o nosso Senhor, e que nos traz uma salvação que nós não merecemos. Pai Santo, que nós não sejamos arrogantes e orgulhosos ao ponto de não querermos nos assumirmos como escravos de Jesus, mas que como humildes servos e escravos nos alegremos de reconhecer que ser escravo de Jesus é muito melhor do que o que nós merecemos. E nos alegrando nisso, reconheçamos as bênçãos dos escravos de Jesus, dos servos de Jesus. Reconheçamos que nós fomos chamados por um bondoso, o melhor Senhor. Que nós somos amados pelo Senhor como o nosso maravilhoso Pai. Que nós somos guardados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós recebemos de Ti, Senhor, todas as bênçãos, as melhores bênçãos que podem vir sobre nós. Que assim, Pai, o Senhor multiplique sobre nós a misericórdia, a paz e o amor. E que assim vivamos como servos, obedecendo a Tua vontade, não apenas como ouvintes desobedientes, mas como ouvintes praticantes, que obedecem ao Senhor, não para conquistar a salvação,
mas porque já foram salvos, em agradecimento àquele que nos salvou, dando a própria vida em nosso lugar. Que em nome dele, o Senhor nos atenda pelos méritos dele, para a glória do teu nome. Oramos guiados pelo teu Espírito. Amém. Amém.